Boa noite, eu me chamo Jéssica, sou P3 de SPI. Eu resolvi falar um pouco sobre condição de corrida. Vou falar primeiro sobre o que é condição de corrida, por que ela tem esse nome. Condição de corrida é uma situação que pode ocorrer em todos os casos onde um determinado recurso computacional ele vai ter um acesso concorrente, mesmo que esse acesso não seja aparente, tá? É a situação que precisa contar que algo está em determinado estado, que vai fazer algo pressupondo esse estado, mas que esse estado acaba mudando por uma outra execução, e aí entre o tempo que você obteve o estado e o momento que vai executar algo nele, acaba tendo essa mudança. Em outras palavras, é uma situação onde o tempo que os eventos ocorrem, eles podem influenciar na sua execução. Então, o nome condição de corrida, ele é justamente porque é como se existissem dois recursos concorrendo com o outro em tempo de execução. Tá? Como é que ele ocorre? Se for algo exclusivo em memória, o que é garantido que apenas uma aplicação pode acessar, só pode ocorrer uma condição de corrida se mais de uma thread estiver em execução. Caso contrário, não há concorrência, então o tempo é regido de forma linear pela aplicação. Já em recursos compartilhados, entre várias aplicações, elas são suscetíveis à condição de corrida. Né? Então, mesmo que em caso que seja raro, elas podem acontecer, e a maioria dos programadores não entende como que isso funciona. Nos testes acaba correndo tudo bem e na maior parte do tempo o problema ele não é reproduzível. O programador acaba achando que é uma falha do computador. Mas a condição de corrida, ela é um erro? Não, a condição de corrida não é um erro. Tá? A condição de corrida ela é inerente a alguns problemas que você precisa desenvolver. Ela não tem como fugir da condição de corrida. Tá? O problema é o erro provocado pela condição de corrida, na condição de corrida em si. Esse erro ele só ocorre porque ele não foi devidamente tratado. Então, a condição de corrida ela não é um bug, mas o bug pode ser causado por uma condição de corrida que não for tratada de forma aleatória. Então, há algumas condições de corrida ou tentativas de solucionar condições de corrida que podem provocar um deadlock da aplicação, um deadlock do banco de dados, por exemplo. E isso vai ser interdependente entre duas operações que são paralelas. Uma impede a outra de ser executada, que por sua vez impede a primeira de ser executada, e acaba que nenhuma pega a vez na execução para liberar a linearidade dos processos. Eu vou expor agora dois exemplos de como isso ocorre. Tá? No exemplo 1, que é um exemplo bem clássico, é o exemplo de acesso a um arquivo. A gente pode pensar que a sua aplicação verifica se um arquivo existe para determinar se você pode ou não usá-lo. Né? A gente vai ter aqui o if files.exist, aí o nome do arquivo .txt e o send file dentro desse if. Tá? O que acontece aqui? O computador, sistema operacional, ele executa a verificação da existência do arquivo e como existe o if, ele vai entrar no if e vai decidir que ele pode enviar. Só que logo após isso ter ocorrido, alguma outra aplicação ou thread dessa mesma aplicação foi lá e apagou esse arquivo. Aí logo em seguida, esse método aqui, que é o método sendFile, ele vai tentar enviar o arquivo e não vai conseguir, já que o arquivo não existe mais. Ou seja, teve uma condição de corrida não tratada. Quem chegou primeiro venceu a corrida e impediu que o outro tivesse sucesso. Trazendo o segundo exemplo, a gente tem aqui threads rodando e x é uma variável compartilhada globalmente sem nenhum travamento para seu acesso. Tá? E aí você pode garantir que o y vai valer 10 se o estado original, aliás, perdão, se o y vai valer 20 se o estado original era 10. Porque pode ser que no momento da multiplicação ele tenha mudado para 11, para 12, para 13, enfim. E a conta, por exemplo, se ele mudou para 11, a conta vai resultar em 22, quando se esperava 20. Isso pode acontecer entre N situações, N situações que não foram previstas no momento da execução. Como é que nós podemos resolver essa concorrência? Primeiro, a gente tem basicamente duas estratégias para solucionar isso. A primeira é não verificar nada, apenas mandar fazer, tá?
As verificações elas não são necessárias, é uma tentativa de tornar o código mais robusto, verificando se ele está em estado seguro, mas que na prática pode causar problemas piores, porque o problema pode passar despercebido, e mesmo que alguém perceba, é muito difícil de reproduzir, então vai ser só um tempo dispendioso. A melhor estratégia realmente é fazer. Espera a ação lançar uma exceção, ou retornar algum código de erro e tratar adequadamente conforme a necessidade. Como eu já falei, não dá para você prever que uma condição de corrida... É muito difícil você prever uma condição de corrida, é muito difícil você prever o que ela acontecer, e é difícil você prever quais erros ela vai estourar por conta disso. E a gente vai tratar adequadamente esse erro conforme a necessidade. Um dos principais motivos para ter criado uma exceção é justamente permitir esse tipo de coisa. Se não tiver duas fases, fase de verificar e fase de executar, não ocorre risco da condição de corrida. Vira uma operação atômica, que é mais rápida na situação comum. É que a gente tem, por exemplo, uma forma de verificar isso. Que é um tratamento simples, né? Ele vai dar um try e um catch, indicando que esse arquivo não existe mais. A gente tem também uma segunda forma de resolver isso, que é ganhando acesso exclusivo. Então, tem casos que não é uma questão de verificar ou não tem como dissociar a verificação da execução. Aí a gente pode... Aí tem que existir alguma forma de resolver esse travamento. Precisa ganhar o acesso exclusivo ao objeto por um período X, um período mínimo, onde outras linhas de execução não vão conseguir fazer nada. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é implementado com if, mas se a gente quiser melhorar, a gente pode colocar tudo isso dentro de um try e fechar com um finally, né, seria um try, isso aí, tudo isso dentro de um try, iniciando aqui, logo antes do conta joão.lock, e a gente vai terminar com finally, conta joão.lock, e fazer o tratamento desse erro. Então, para finalizar, é importante a gente lembrar que a condição de corrida ela não é um bug, mas uma condição de corrida não tratada pode causar um bug, tá? Então, é muito complicado você prever que uma condição de corrida vai acontecer. Então, o mais interessante é você tratar quando ela gerar um bug, e não ficar preocupado nisso na hora do desenvolvimento. Né? Tratar o caso que vai... Tratar quando o erro realmente ocorrer. É isso, obrigada.